E aí? A gente fica pensando aqui, como será que os nossos alunos estão recebendo esse material? Será que eles estão conseguindo acompanhar? Gente, não fique tão desesperado não. A química do primeiro ano, para muitos, ela é 100% novidade. Para outros alunos, ela é uma leve revisão, leve não, é uma revisão mais aprofundada do que foi visto no nono ano. De todo modo, o importante é que você consiga, pelo menos, compreender os conceitos principais que estão relacionados a cada conteúdo trabalhado na aula. Na atividade, se você fica com alguma dúvida e mesmo após essa correção, essa dúvida não sai da sua cabeça, aí você pode entrar em contato lá com o seu professor presencial. Professor, olha, aquele conteúdo lá, eu não estou conseguindo entender, aquela questão não faz sentido para mim. O professor vai entrar em contato com a gente e a gente vai estar passando para ele algum respaldo para que diminua essa dúvida de vocês ou que ela suma de vez. Então, vamos lá para a nossa revisão, que aí a gente vai poder ter uma boa atividade de sala. Aula de número 25.2, estamos falando sobre ligações covalentes, parte 1. E um conceito mais abordado aqui é que a ligação covalente ela vai ocorrer entre átomos que têm uma alta eletronegatividade. Todos os átomos que estão envolvidos na ligação covalente, nenhum deles vai ter a tendência de perder elétrons. Por isso que vai ocorrer um compartilhamento de elétrons da valência desses átomos. E aí, quando eles se unem, através dessa ligação covalente, nós vamos ter a formação das moléculas ou macromoléculas, tá? Lembrando que essas moléculas ou macromoléculas, elas podem ser tanto substâncias covalentes do tipo simples, como substâncias covalentes do tipo compostas, né? E aí a gente tem até, eu falei para vocês o exemplo da água. O que é a água? Nós vamos ter o átomo de oxigênio e esse átomo, ele tem lá na sua valência 6 elétrons, a gente não viu? Deixa eu fazer para cima esses elétrons aqui que eu fiz embaixo. A gente não viu, 1, 3, 4, 5, 6, certo? Para formar a molécula de água, o oxigênio se liga com quem, galerinha? Com o hidrogênio. Não é? O hidrogênio. E esse, por sua vez, tem apenas um elétron lá na sua camada de valência. Quando eles vão ali se unir, nós vamos ter o compartilhamento de um elétron do oxigênio com um hidrogênio e o outro elétron aqui, com o outro hidrogênio. Essa seria a fórmula eletrônica. Não tá tão bonita, me perdoem, tá, gente? Não tá tão bonita, mas ela tá representando a ligação que ocorre entre esses átomos para formar uma molécula da substância água, que é uma substância do tipo composta. Então, aqui nós temos o compartilhamento de elétrons nas valências desses átomos. Eles não estão doando e nem perdendo. E aí forma uma molécula composta. A gente trouxe também o exemplo da formação do gás hidrogênio, onde a gente tem hidrogênios com os seus elétrons e a partir da ligação eles vão se unir e o elétron vai estar girando ali em torno das duas valências. Pelo modelo de ligação proposto, supõe-se que os elétrons sejam atraídos igualmente pelo núcleo dos dois átomos, nesse caso porque eles têm a mesma eletronegatividade. O que mais que a gente aprendeu? A gente viu que quando ocorre o compartilhamento de um elétron de cada átomo que participa da ligação, nós temos uma ligação covalente do tipo simples e ela é representada por um tracinho. Nesse caso aqui, nós temos o compartilhamento de um par de elétrons. Quando cada átomo que está envolvido na ligação compartilha 2 elétrons, nós temos uma ligação covalente do tipo dupla, onde ela é representada por 2 tracinhos. Aqui nós temos o compartilhamento de 2 elétrons. E o terceiro tipo de ligação covalente que a gente viu é quando cada átomo envolvido entra ali para dividir 3 elétrons.
Nesse caso, nós chamamos de ligação covalente tripla. E essa ligação é representada por 3 tracinhos, onde nós temos o compartilhamento de 3 pares de elétron. E agora você vai lá na sua atividade. Professora, até fiquei sem fôlego aqui de tanto conteúdo e tanto conhecimento. Vai lá praticar. Eu vou aguardar vocês aqui para a gente fazer a correção juntinho. Bora lá? Parece até que eu tô vendo alguns rostinhos tristes, um pouquinho desanimados, outros um pouquinho duvidosos. Calma, galerinha, calma, calma, calma. Não entre em pânico. É a química. Eu sei que é um pouco difícil de início, mas praticando vai melhorar. Prometo. Por isso que a gente vai agora fazer a resolução das atividades junto com vocês. Então, vem comigo lá para o nosso Tirando Dúvida? Questão de número 1. Leia com calma, respira fundo, não se estresse, não vou me estressar com química, eu vou ler, vou ter toda a capacidade de resolver a questão. Vamos lá junto? Então vamos aqui, ó. Nas ligações do tipo covalente, supõe-se que os elétrons sejam atraídos igualmente pelos núcleos dos 2 átomos, que nesse caso têm a mesma eletronegatividade. Analisando a afirmativa acima, considere as espécies químicas Br2, aqui nós temos átomo de bromo, 2 átomos de bromo formando uma molécula de uma substância simples, e KBr, átomo, nesse caso de potássio, ligado ao átomo de bromo, formando uma molécula de uma substância composta. Marque a alternativa que apresente, respectivamente, o tipo de ligação que ocorre nas 2 substâncias, dados os números dos elétrons da camada de valência de cada um. Ele está dizendo que na camada de valência do potássio, quantos elétrons ele tem? 1. Essa questão é uma mãe, gente. A questão já deu quantos elétrons tem lá na camada de valência. Nem pediu para vocês fazerem a distribuição eletrônica. Fico muito triste. Era para ter feito a distribuição eletrônica, mas tudo bem. Já sabemos que o potássio tem 1 elétron. Aí você pensa lá, poxa, 1 elétron, regra do octeto, 8 elétrons. Se tem que ter 8, ele só tem 1, é mais fácil ele se desfazer desse 1 do que ele ganhar 7. Imagina o trabalho que ia dar fazer 7 ligações? Digamos que esse átomo é um átomo um pouquinho mais preguiçoso. Ele vai dizer, não, vou me livrar de 1 elétron e fico com a camada que tem 8, que é a anterior. O bromo não, o bromo tem 7. Ele tem 7 elétrons. Para 8, e ganhar só 1. Beleza. Mas e aí? Qual é o tipo de ligação que ocorre entre esses 2 átomos de bromo? E qual o tipo de ligação que está ocorrendo entre o potássio e o bromo aqui? Essa é a resposta que a gente precisa dar para a questão. Na letra A, ele diz que entre os átomos de bromo ocorre a ligação do tipo covalente simples e entre o potássio e o bromo ocorre a ligação iônica. Olha, eu já estou convencida na letra A. De cara, gostei dessa resposta, porque, ó, se a gente for observar, aqui eu não estou representando ligação, tá, galera? Só estou dizendo os átomos que estão participando. Mas se o bromo aqui tem 7 e o outro 7, eles têm tendência de ganhar. Os 2 têm tendência de ganhar. Então, a tendência deles aqui é de formar uma ligação covalente. Quantos elétrons cada um precisa? 1. Então, quantas ligações eles vão fazer? 1. Quando a gente faz uma ligação, é ligação do tipo simples. Já quando a gente pega aqui o nosso potássio, tadinho, só tem 1 elétron lá na camada de valência dele. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai se desfazer desse 1 elétron. Se ele vai perder elétrons, já pode colocar aí que ele vai ter carga de acordo com a quantidade de elétrons que ele perdeu. Quantos elétrons ele vai perder? 1. Então ele vai ter uma carga positiva de 1+.
se ele tem tendência de perder e o bromo tem tendência de ganhar, o bromo lá que tem 7 vai ganhar quantos? 1. Se ele vai ganhar 1, ele vai ficar com carga negativa de -1, o que caracteriza a formação de um composto iônico, ou seja, uma ligação iônica. Para mim, a letra A, de longe, está convencido de que é a certa. B. Na B fala que é a ligação covalente do tipo simples, concordo, e fala que entre o bromo e o potássio existe a ligação covalente do tipo dupla. Não, 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 não. Não tem como. O nosso potássio aqui, ele só tem um elétron na camada de valência dele. Ele não tem como realizar essas duas ligações. Na letra C fala que o bromo ligado ao outro bromo é através de uma ligação iônica. Nenhum dos dois tem tendência de perder. Então já tira aí logo, tá errada também. Na letra D fala iônica, iônica, já está errada. Letra E, bora. Ligação covalente do tipo simples, certo. Ligação covalente do tipo simples, não. Eu tenho presença de cargas, então a letra E também está errada. E de fato, a minha querida alternativa A é a alternativa correta. Olha que bonitinho aqui, ó. Bromo, potássio. Olha o eletrozinho da camada lá do potássio, só tem um. Ele faz o quê? Vai embora. Eu que fiz, ó, que legal. O que aconteceu? Formou um composto iônico. Através de quê? Ligação iônica. E o bromo ligado a outro átomo de bromo. Eles são metais de baixa eletronegatividade, porém, a eletronegatividade deles é igual. Se é igual, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer ligação do tipo covalente. Então, ele forma um composto molecular. Uma ligação do tipo simples ainda. Por isso que a alternativa A está correta. Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, parabéns por ter aprendido agora. E se ficou dúvida, manda lá um socorro pra gente. Questão 2. O dióxido de carbono, olha a fórmula molecular, CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença deste gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Pergunta: determine a quantidade de pares de elétrons que são compartilhadas em uma única molécula de CO2, ou seja, uma única molécula dessa substância. Então, vamos lá. Nós temos aí o carbono, grupo 14 da tabela periódica. Ele tem 4 eletrozinhos na sua camada de valência, certo? O oxigênio, nós aprendemos que esse cara, ele é um calcogênio. Calcogênio tem 6 elétrons na sua camada de valência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos átomos de oxigênio nós temos? 2, ó. Então, vou fazer o outro desse lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que acontece? Nenhum deles tem tendência de perder elétron. Então, quando eu falo nenhum tem tendência de perder, automaticamente o teu tic-teco já tem que ir, ó, ligação covalente. Exato, você é muito inteligente. Esses alunos da mediação são os melhores. Ligação covalente. Vai ocorrer ligação covalente entre esse carbono e o oxigênio. E vai ocorrer ligação covalente entre o carbono e o outro oxigênio aqui, ó. A nossa fórmula estrutural que representa esse composto é essa aqui. Nesta fórmula, assim como na fórmula que nós estamos representando aqui, eletrônica, quantos elétrons são compartilhados? Só que ele quer saber quantos o quê? Pares. Então, nós temos aqui, ó, um par, 2 e 2, né, ó, um par e outro par. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 pares de elétrons. Em cada ponta dessa ligação aqui, nós temos um elétron, que nos dá o total de 4 pares de elétron. Olha só a resposta correta. Eu sou muito fera. Gente, eu acertei.
A resposta correta é a alternativa D. Alguém mais acertou junto comigo? Vamos lá para o comentário dessa questão? Olha só, são compartilhados 2 pares de elétron do carbono, ó, 2 pares de elétron do carbono e 1 par de elétrons de cada oxigênio, ó, 1 par, 2 par. Então, cada oxigênio compartilha 1 par de elétrons. Fazendo a soma, nós vamos ter 4 pares de elétrons sendo compartilhados neste composto. Ah, Jesus, meu fôlego! Gente, ligações químicas, elas são muito interessantes. Então, aproveita o máximo dessa aula para tirar as dúvidas com relação a essas resoluções. Vocês viram aí que depois de resolvido não é um bicho de 7 cabeças. Mas a gente agora tem uma questão, que é aquela questão nossa do se liga no Enem. Vamos lá, que essa questão foi preparada especialmente para a gente resolver na aula. E nessa questão do se liga no Enem, nós temos uma questão que caiu na prova do Enem lá em 2019. Então, ó, muita atenção. Por terem camadas de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação do xenônio, de camada de valência 5s2, 5p6, somando nós temos 8 elétrons, e o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual 2 átomos do halogênio flúor, de camada de valência 2s2, 2p5, somando tem 7 elétrons na sua camada de valência, eles se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons na sua camada de valência. Ao escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá lá no átomo do gás nobre? Gente, essa questão é muito interessante para a gente frisar em relação às ligações covalentes. O que ele falou para a gente? O xenônio é um gás nobre. E durante muito tempo acreditava-se que ele não realizaria nunca uma ligação química. Se ele é um gás nobre, a gente já tem que ter na mente que, fora o hélio, todos os demais na sua camada de valência vão apresentar quantos elétrons? 8. Tanto é que a regra de octeto é baseada nessa questão. Então, se ele já tem 8 elétrons e a ele vão se ligar 2 átomos de flúor, cada um que vai compartilhar um elétron para ter a sua estabilidade, ele já tem 8, com mais esses 2 ele vai ficar com 10 elétrons. É a forma mais simples de raciocinar essa questão e responder a alternativa correta, que no caso seria a alternativa C. Por quê? O flúor, como a gente falou, ele é um halogênio. Lá na camada de valência dele, ele já tem 7 elétrons. Então ele vai fazer o quê? Ele vai realizar ligação covalente para adquirir a estabilidade, tendo mais um elétron na sua valência. E aí ele fica com 8. Tranquilo. Como ele vai se ligar ao xenônio 1? Quando o primeiro flúor se ligar a ele, o xenônio que tinha 8 vai ter quanto? 9. Vai vir um outro átomo de flúor, vai se ligar ao xenônio, o xenônio que já tinha 9 agora vai ter 10. Por isso que a nossa alternativa correta vai ser a letra C. Vamos lá para a gente conferir esse gabarito, se é a alternativa C mesmo. Olha aí, é a alternativa C. E olhando a estrutura da notação de Lewis, que nós chamamos de fórmula de Lewis ou eletrônica, nós temos isso aqui, ó. Um átomo do flúor
sendo compartilhado com um átomo do xenônio e o mesmo ocorre para o outro átomo de flúor. O difluoreto de xenônio que foi formado, essa molécula, ela tem essa configuração aqui, ó. 2 átomos de flúor para 1 de xenônio. E aí a gente tem a nossa resposta correta, que de fato é a alternativa A, C. Nossa, galera, que aula bacana! Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E como eu falei, qualquer outra dúvida, pode dar um toque aí para o seu professor presencial que ele vai estar passando para a gente. E fique ligado que tem mais ligação covalente para a gente aprender nas nossas próximas aulas. Até mais!